capítulo 11, versículo de número 1, vai dizer assim a palavra de Deus. Olha só. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Certo dia, Jesus estava em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar. Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. É uma petição dos discípulos de Jesus, pedindo: Senhor, nos ensine a orar. Vamos orar nesse momento, para que Deus possa nos dar uma boa palavra. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, mais um culto, por essa noite maravilhosa. Nós te damos graças, te louvamos, e que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações nessa noite. Nós te louvamos. É sobre cada pessoa, sobre cada coração. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mais uma passagem. Jesus estava orando em um determinado lugar. E quando ele terminou de orar, os seus discípulos vieram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Só que se você for ver, já eram homens maduros. Não estavam na terceira idade, mas não eram adolescentes, mas eram jovens, homens. E o incrível é que eles pedem ao Senhor: me ensina a orar. Eles foram criados com toda a bagagem judaica, conhecendo a Torá, a lei de Moisés. E o que parece é que eles estão diante de Jesus e não sabem orar. E eu quero te dizer nessa noite que não é vergonha você pedir para Ele: me ensina, Senhor, a orar. Eu preciso aprender a orar. E o que mais a gente vê é que tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem orar. Até hoje não sabe falar com Deus. Não sabe ouvir a voz de Deus. Não está sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Tem dificuldade para orar. Foram pessoas que não aprenderam a orar. Mas eu creio que nessa série você vai aprender a orar. E você vai aprender também a ouvir a voz de Deus. Você vai aprender a ser sensível quando o Espírito Santo ele falar com você. Porque essa é a principal ferramenta da vida de um cristão. Oração. E mesmo se você não é cristão ainda, quando você passar a ser, quando você entregar sua vida a Jesus, essa é a base da sua vida. Vida de oração. Vida de diálogo com Deus. Vida de diálogo com o Pai. Então os discípulos, eles pedem, um deles, chega até Jesus e fala: me ensine a orar. Não sabemos orar. Precisamos aprender a orar contigo. E Jesus, ele já tinha orado em um lugar, que a Bíblia não fala em qual lugar, por um determinado período de tempo. Jesus é o nosso maior exemplo de oração, porque ele se retirava durante o dia, durante a tarde, durante as manhãs, para orar, para falar com Deus. E talvez é por isso que você tem vivido uma vida superficial. As pessoas contam experiências de oração, mas você não consegue viver isso. As pessoas contam milagres, contam cura, contam
experiências que vivem com Deus, mas você não consegue viver isso, porque você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a falar com Deus, porque o nosso Deus, ele não é um Deus estranho, não é um Deus distante, mas a Bíblia vai nos apresentar um Deus pessoal. Não precisamos mais de um sacerdote, de um ser humano, dia após dia, para nos levar até Deus, porque nós temos livre acesso. Jesus é o sumo sacerdote que nos dá acesso direto a Deus, e você precisa aprender a orar. Amém? Nós precisamos aprender a orar. Eu quero contar algo que aconteceu comigo, como sempre de costume. Eu estou indo para a faculdade, no metrô, e sempre com fone, ouvindo o Audiobíblia, da NVT mesmo, do aplicativo da NVT. E sempre ouvindo a palavra de Deus. Quando não, algum louvor, algum podcast, mas sempre me alimentando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a gente não pode ler ela e parar de ler. Você precisa ler, meditar, dia após dia, constantemente. E eu estava ouvindo o Novo Testamento, e Deus, ele falava muito forte ao meu coração: ore pela Flow, ore pela igreja. Isso já faz mais ou menos um mês, e o Espírito Santo falando no meu coração: dobre os seus joelhos e ore. Ore. E eu achava que eu orava, mas Deus, ele queria mais de mim na oração, porque ele queria que eu me aproximasse mais dele na oração. E Deus, ele começou a ministrar na minha vida, e nesses últimos meses é o que mais Deus, ele tem ministrado na minha vida. Ninguém precisou falar para mim começar a partir de agora uma vida mais profunda de oração, mas o próprio Espírito Santo, ele tem falado ao meu coração. E ele também não só tem falado ao meu coração, como ele tem falado para mim ministrar à igreja. Diga para o meu povo orar. Diga para o meu povo que eu quero oração da parte deles. E o que nós precisamos é de homens de oração, é o que Deus quer. E igreja de oração, igreja que ora, porque nós, principalmente nós membros aqui da igreja, nós só iremos viver aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós almejamos como igreja, se nós orarmos. Não depende só do pastor, mas depende também de vocês. Vocês que são membros, voluntários, obreiros, precisam ter vida de oração. Precisa ter vida diante de Deus. E se nós for lermos a biografia de Charles Spurgeon, olha só um trechinho que eu tirei aqui da sua biografia, vai dizer assim: localizada em uma área metropolitana, a Capela Batista da rua de New Park, em Southwark, outrora fora uma das maiores igrejas da Inglaterra. No entanto, naquele momento, o edifício com 1.200 lugares estava com uma plateia de 232 pessoas. Quando Charles chega para pastorear essa igreja, e ele escreve, olha só o que ele escreveu com o seu próprio punho: no início eu pregava somente a um punhado de ouvintes. É isso, é ele escrevendo. Contudo, ele diz: eu não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção, a casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. Eu quero te dizer que o inferno, ele não existe quando uma igreja está em oração. E a oração, ela não só tem que vir do pastor, mas ela precisa vir da igreja também. Se nós nos unirmos em oração, se nós clamarmos em oração, Deus, ele tem
a fazer coisas grandes na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa empresa, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Uma vez perguntaram para ele mesmo qual que é o segredo de pregar todos os dias, todas as horas, e sempre ter essa unção na pregação. E Charles disse: não vem de mim, essa unção vem das 300 pessoas que se encontram no porão da igreja, na hora do culto. Uma igreja que ora, ela não perde espaço para o mundo. Uma igreja que ora, as almas chegam e não vão embora da mesma forma que entrou. Uma igreja que ora, os viciados, os drogados chegam e eles permanecem, porque nós estamos orando constantemente. Então você precisa orar, assim como aquelas 232 pessoas que, quando Charlie chegou ali para pastorear, se encontrava, pessoas fervorosas. Foi a base que sobrou. Mas não durou muito tempo, aquela igreja encheu tanto que ele teve que mudar de lugar. Por esses dias, Deus tem me levado a ler um livro que tem me tocado muito. Eu queria que o Luizinho pegasse ali para mim, dentro da minha bolsa. Livro fininho, esqueci de trazer aqui para frente, fazendo um favor. E eu vou mostrar esse livro para vocês. Vocês precisam ler esse livro. Tem audiobook dele também no YouTube, se você não tem uma leitura tão legal, ou não se sente confortável para ler. Mas Deus, ele tem me levado a se aproximar, não somente da palavra dele, mas também desse livro. E o nome desse livro é Poder pela Oração. Você precisa ler esse livro, é bem fininho. Ele tem 91 páginas. Você lê muito rápido. E eu peguei para esse sermão de hoje algumas falas de E.M. Bounds, que é o nome desse escritor. E é um livro muito fino, muito pequeno, mas é um livro com um conteúdo muito profundo. Eu te indico, leia ele. Você, principalmente que é líder, que é pregador, que é pastor, que é voluntário, que serve, mas você também que é membro. E nós precisamos orar, nós precisamos carregar essa vida de oração. E desse livro, olha só o que ele vai dizer. E.M. Bounds, ele vai dizer: não é de grande talento, grandes conhecimento, nem de grandes pregadores que Deus ele precisa. Ele vai dizer isso, não é disso. Não é de grandes talentos, não é de grandes conhecimento, e não é de grandes pregadores. Mas Deus ele precisa de homens grandes na santidade, grandes na fé, grandes no amor, grandes na fidelidade, grandes em favor de Deus. Deus ele não está se importando muitas das vezes com a sua vida, ou a posição que você ocupa, o pregador que você quer ser. Deus ele não está ligando para isso, mas ele está ligando para um momento em que você não é visto, no seu quarto, no seu íntimo, em secreto. Nós precisamos aprender a orar assim, não para os outros ver, não pregar para a multidão se impressionar, não ter conhecimento para impressionar a multidão, não mostrar o nosso talento, mas ser grande na fé, grande na santidade, grande no amor, grande na fidelidade com Ele, honrar a Deus, acordar pela manhã, orar, ao entardecer, ter vida de oração, ao anoitecer também. Nós precisamos carregar essa marca da oração no nosso ministério, na nossa vida. E até hoje eu nunca vou me esquecer do meu primeiro semestre. Quando eu comecei a estudar teologia, um dos professores, que ele é muito conhecido aí nas mídias sociais, ele disse que a principal ferramenta de um teólogo, ele estava dizendo aquilo para a classe naquele momento, não eram os livros, não era o conhecimento,
não eram as palestras, não era isso, mas era a vida de oração. A principal ferramenta de um teólogo, de um pastor, de uma igreja que vence todas as coisas, é uma vida de oração. E você pode aprender a orar lendo as Escrituras. Você pode aprender a orar olhando como Jesus orou. Você pode aprender a orar ouvindo essa série. Orai por todos, orai sem cessar. É isso que a palavra vai nos dizer. Nós não podemos dar trégua para os períodos em que nós possamos estar sem oração, desconectado. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Ele também vai escrever uma frase que eu tirei desse livro: os homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. Talvez você não ora porque você não sabe. Talvez você não ora porque você não encontra força. Eu quero te dizer que é se arrastando. Muitas das vezes é com dificuldade. Muitas das vezes é com muita luta. Mas você precisa carregar uma vida de oração. Porque somente a oração vai nutrir sua vida espiritual. Somente a oração vai nutrir a sua caminhada. Somente a oração vai cobrir a multidão de pecados. Somente a oração é a ferramenta que vai fazer com que você venha triunfar. Tempo em oração, é isso que eu te digo nessa noite. Gaste tempo em oração. O melhor tempo, o melhor investimento não é as horas extras que você faz lá na empresa. Não é o dia inteiro ganhando dinheiro, mas é o dia inteiro de joelho. É o dia inteiro buscando a Deus em oração. Os maiores avivalistas viveram isso na sua vida. Os homens que revolucionaram a história estavam de joelhos em todo o tempo. Estavam orando sem cessar. E eu quero te dizer, o começo vai ser um pouco difícil. O começo que você começar a viver com intensidade essa vida de oração vai ser um pouco difícil. Parece que Deus não te ouve. Parece que o cansaço é muito grande, o sono é muito grande. Mas continue, porque daqui a pouco você vai romper. Continue, porque logo você vai romper. E você vai começar a enxergar outra dimensão. Somente a oração de um homem que está conectado a Deus pode mudar uma história. Somente a oração de uma igreja que está ligada a Deus pode mudar um bairro, pode mudar uma cidade, pode mudar um país, pode mudar o mundo. Homens de oração, é isso o que Deus ele está procurando. Gaste tempo em oração. E.M. Bonds, ele também vai dizer: muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. Não adianta, a oração às pressas jamais vai ser ouvida. Quando você está precisando de um favor, quando você está necessitado de algo, você quer sentar, você quer conversar, você quer esclarecer, você tem tempo. E por que para Deus parece que você nunca tem tempo? Sempre tem aqueles 5 minutinhos mirrados. Sempre tem aqueles, eu tenho que ir, acorda atrasado para ir trabalhar e quer orar. Irmão, você nunca vai chegar num nível diferente. Você nunca vai conseguir. Chega à noite e vai orar. Eu estou com sono, ora. Parece que não está falando com ninguém. Entenda isso, nosso Deus é pessoal. Nosso Deus, Ele é presente. Ele criou os céus e a terra. Ele nos enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Ele também depois nos deu o Espírito Santo. E nós temos Ele como selo da promessa. Ele é o maior, Ele é a pessoa. Não que você deveria passar menos tempo, mas a pessoa que você tem que passar mais tempo na sua vida. Ore sem cessar, ore por todos, ore de manhã, ore à tarde, ore à noite. Eu quero te dizer que oração é uma necessidade, não uma escolha. E se você não orar, você vai ser massacrado
por Satanás, pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelo pecado, pelas provações. Se você não orar, você vai viver essa vida medíocre que talvez você esteja vivendo, uma vida espiritual medíocre, fraca, superficial. Você precisa orar. Gaste tempo em oração. É o que eu estou dizendo, a oração não é algo que você vai começar hoje e amanhã você vai ser um super orador, você vai ser alguém que vai ouvir a voz de Deus com muita sensibilidade. Não, é que nem academia, irmão. Eu já estou alguns meses aí, numa prova danada, tentando perder uns pesos. Mas está difícil, a gente não pegar firme, não dá resultado. É que nem academia, você quer ficar bem, só que você não vai. Está frio, você não vai. Está calor, está muito quente. Você precisa levar uma vida de oração diante de Deus. No começo vai ser difícil, vai doer um pouco, mas depois que você pegar o embalo, ninguém mais te segura. Porque foi por causa da oração que todos esses homens, tanto homens bíblicos como homens pós-bíblicos, revolucionaram o mundo. Precisamos carregar as marcas da oração do ministério de Jesus. Precisamos carregar as marcas da oração do ministério dos homens que foram heróis da fé. Precisamos carregar essa vida de oração. Orai em todo tempo. Gaste tempo em oração. Gaste tempo em oração. Olha só o que a gente leu aqui. Muito tempo gasto com Deus é o segredo de toda oração que dá resultado. Nós precisamos também ser atraído pela pessoa que nós somos diante de Deus. Porque Deus, Ele procura homens de oração. Homens de oração são necessários. Pessoas de oração, mulheres de oração, jovens de oração, adolescentes de oração, senhores e senhoras de oração são necessários. Homens de oração é o que Deus Ele precisa, é o que Deus Ele procura. Deus Ele procura uma igreja que ora. Deus Ele procura por intercessores. Deus Ele procura por mim. Deus Ele procura por você. Quanto tempo nós estamos de joelho diante dEle? Quanto tempo nós estamos diante dEle em oração? Quanto tempo nós temos gastado diante dEle? E.M. Bonds, ele também vai citar sobre um jovem que o diário dele é fantástico e você precisa ler também. Ele vai dizer assim, no seu livro: Deus encontrou um destes homens que procuravam em David Brainerd. E David Brainerd, o seu diário é incrível. Esse homem, ainda que ele tenha morrido jovem demais, mas ele orava incansavelmente. Ele orava muito. Alguns relatos vai dizer que ele mais orava do que vivia. E ele orava com um senso missionário. Porque o desejo de David Brainerd era pregar e ganhar os índios para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de missão e de homem que orava da nossa atualidade. David Brainerd. Foi um homem que Jonathan Edwards escreveu também sobre ele. Morreu jovem, mas orava demais. Orava não uma, não duas, não três, não 4, não 5, não 6, mas aproximadamente 8 horas por dia esse homem estava de joelho, diante de Deus clamando: Senhor, me dê almas, Senhor, me dê essa nação, Senhor, me dê esse povo, Senhor, me dê os índios. E ele conseguiu ganhar muitos índios para Jesus. Ele conseguiu porque ele orava, ele tinha contato direto com Deus. Aquele homem, ele tinha uma vida com Deus, pelo qual Deus encontrou nele. Nós precisamos carregar uma vida dessa. Nós precisamos chegar a um nível desse.
Não ficar apegado com as coisas desse mundo, mas nos apegar com as coisas espirituais. Não ficar correndo atrás de um troféu que se corrompe, que se desgasta, que se perde, mas um troféu incorruptível. E hoje eu estou chamando sua atenção para isso. Venha participar comigo também dessa vida de oração. Venha orar comigo. Venha mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida, e venha ser um homem como foi os heróis da fé, homens de oração, homens que gastavam tempo de joelhos. Como eu já disse, você não vai iniciar orando assim, mas você pode começar a orar. Você pode começar a carregar essa vida de oração. Orando 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Depois orando 15, depois orando 20, orando 30. Não precisa se afobar, não precisa de pressa, mas tudo o que você precisa é orar, é começar a carregar essa vida de oração. Não importa uma estrutura como essa, não importa instrumentos caros, não importa um time competente se não tiver unção, se não tiver oração. O que tem de igreja com maquinários, com estruturas, mas que não tem oração, não está escrito. São igrejas ocas, igrejas vazias. Mas essa noite, que nós venhamos ser igrejas que ora pelos nossos familiares, que ora pelos nossos irmãos, que ora pelo nosso próximo, que ora pelos filhos, que ora, aleluia, pelo bairro onde vive, que ora buscando intimidade com Deus, que se desligue desse mundo e carregue, contudo, uma vida de oração. Precisamos orar. Precisamos nos posicionar em oração. Ore como Jesus. Comece a orar. Siga o exemplo do nosso mestre. Voltando ao texto, em Lucas 11, versículo 1, vai dizer que Jesus estava orando. E é por isso que ele vivia revestido com toda a autoridade do Pai, porque ele também era um ser humano, mas ele necessitava de oração. E muitas das vezes procuravam Jesus, por diversas vezes procuraram Jesus, mas Jesus sempre estava orando pelos montes, escondido da multidão, em alguns lugares separado, recluso. Porque foi ele mesmo quem disse: quando quiseres orar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, dobre os seus joelhos e fale com o Pai, que em secreto Ele vai te responder. Você precisa carregar essa vida de oração. Não só orar quando vem à igreja, não só orar num culto de oração, mas carregar essa vida dentro de você. Você precisa fazer da oração, eu e você, como um alimento. Todo dia nós temos que tomar café da manhã, todo dia nós precisamos almoçar, precisamos jantar. A oração precisa ser um alimento diário, um alimento que faça parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. A oração precisa ser assim na nossa vida. Quantos estão me entendendo nessa noite? E oração não é fácil, oração é peso, oração é guerra. Oração dá sono, oração dá cansaço. Muitas das vezes é melhor você abrir uma valeta aí nesse concreto do que orar 1 hora. É difícil, não é fácil. Mas você precisa, aos pouquinhos, gerar essa identidade dentro de você, amém? Vamos nos tornar uma igreja de oração, uma igreja fervorosa. Quantos creem? Glorifica o nome do Senhor. A palavra vai dizer que certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Ele não orava como os fariseus,
nas praças, nas cidades, nas escadas do templo, para mostrar que orava, mas ele se retirava. E procuraram ele. Quando encontraram, um de seus discípulos disse: nos ensine a orar. E eu quero te contar como orar domingo que vem. Domingo que vem nós iremos destrinchar aqui o Pai Nosso. A gente vai dividir o Pai Nosso em várias partes. E você vai ver que dá para você orar 1 hora orando o Pai Nosso. Quer aprender? Venha domingo que vem. Amém? Pessoal, nós precisamos carregar essa marca, essa identidade de oração. Ultimamente eu tenho orado muito o Pai Nosso dessa forma. Em 1 hora de oração, fazendo da forma que Jesus nos ensinou, porque Ele nos ensina certinho. É que você leu e você não enxergou, você leu e você não entendeu, mas eu quero te ensinar a orar. Só não vou começar hoje a falar sobre como orar, porque não vai dar mais tempo. Já é 8h11. Mas tudo que eu quero falar para você é que você venha carregar essa vida de oração. Comece a orar. Você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Às vezes 10, 15 minutinhos que você dobrar o seu joelho de manhã. Na hora do almoço, sei que às vezes algumas pessoas aqui é bem regrado na empresa. Dobra os seus joelhos 10, 15 minutinhos também. E na hora que você for dormir, 10, 15 minutinhos. Você vai ver que sua vida vai começar a ficar diferente. Não do primeiro dia, mas depois de uns 15 dias, uns 30 dias, você vai sentir muita mudança na sua vida. Tantas vezes nós falamos que não temos tempo, mas pegamos o celular de manhã, gastamos 1h30, 2 horas, só vendo o feed do Instagram, vendo vídeos no TikTok. Na hora do almoço também, 10 minutos você se alimentando e 50 minutos vendo Facebook, vídeos improdutivos. À noite também você está cansado. Eu sei que você está cansado. Mas no lugar de você pegar o seu celular para escutar um audiobíblia ou orar 10, 15 minutos, você está vendo alguém desabafando no Facebook, no Instagram, no TikTok. Quero te dizer que o relógio ele está contando as horas. Daqui a pouco você vai se arrepender de todo esse tempo que você teve, que você não se dedicou à palavra de Deus. Todo esse tempo que você perdeu e que você não se dedicou em oração. Comece a fazer isso. Carrega uma vida de oração. E você vai ver que o inferno não vai te segurar. Nós só precisa de um homem de oração. Você pode mudar o mundo, mudar a história. Enquanto todos não quiseram orar, enquanto todos não quiseram obedecer à voz de Deus, um único homem chamado Noé, ele deu ouvido à voz de Deus, construiu uma grande embarcação, e ele pelas águas foi salvo. Enquanto muitos não quiseram orar, enquanto muitos não quiseram dar lugar para Deus, Deus ele procura um único homem chamado Abraão. Esse homem sai da sua terra, da sua parentela, vai para um vazio, mas ele vive o sobrenatural de Deus, porque ele decidiu ouvir a voz de Deus em meio a uma multidão de pessoas que não quiseram. Enquanto muitos não quiseram orar, muitos não quiseram fazer nada, Deus ele usa, ele vai sobre a vida de Isaac, que é o filho de Abraão, e encontra Isaac de joelho orando. Deus ele vai sobre a vida de Jacó, sobre a vida de José. Ele só precisa de um. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!